Siga o comunicador de sua preferência da Rádio MediaCast. O Twitter do Paulinho é @blog do Paulinho. Você pergunta e ele responde. No ar, na Rádio MediaCast. Pergunte para o Paulinho. Olá, muito boa noite! Está no ar mais uma edição do MediaCast Esporte Clube. Hoje, dia 26 de abril de 2013, retornamos, né? Quarta-feira não tivemos programa, estávamos ocupados, né? Assistindo a partida entre Real Madrid e Borussia, e que chacoalhada que levaram os espanhóis das equipes alemãs, hein? Eu acho que todo mundo sabe, né? Borussia e Bayern são a base da seleção alemã, e isso foi um indício claro de que a seleção alemã vem muito forte para a Copa do Mundo. Acho que por sorte da seleção brasileira, a seleção da Alemanha não vai fazer parte da Copa das Confederações, né? A Espanha e a Itália são os representantes europeus na Copa das Confederações, mas olha só, hein? Vou te falar, hein? Esse time da Alemanha, a Espanha que vinha botando uma certa banca, né? Vinha ganhando tudo, claro, ganhou a Copa do Mundo, ganhou a Copa da Europa, todo mundo acreditava ser a Espanha a favorita disparada para conquistar a Copa do Mundo de 2014, mas os alemães, que também estavam entre os que todo mundo acreditavam, né, ter possibilidade de título, parece que vão largar na frente. Estão aí com jogadores com futebol até mais incisivo, né, mais pro ataque. Os alemães, que sempre marcaram muito bem, estão realmente com muita qualidade do meio de campo para frente. E a Espanha, né? A Espanha tá com futebol bonito, evidentemente. O futebol do Barcelona, principalmente, é muito bonito. Mas percebe-se que sem Lionel Messi as coisas se complicam um pouco. E Lionel Messi, evidentemente, não poderá jogar pela Espanha na Copa do Mundo, jogará pela Argentina. E o principal jogador, um dos principais, né? Tirando Iniesta e Xavi, da seleção da Espanha na última Copa do Mundo, que foi o Davi Villa, não está em boa fase. O Barcelona, por sinal, está querendo até dispensar o jogador da sua equipe. Bom, você participa conosco aqui da Rádio MediaCast, né, aqui do MediaCast Esporte Clube. Basta acessar o Twitter, @Rádio MediaCast, Rádio MediaCast. Você participa, né, deixa suas perguntas, seus comentários, nos sugere pautas, né, e tudo mais. Participe também pelo telefone 3042 7415, 3042 7415. Você participa aqui do nosso programa, nos ajuda a fazer esse programa, que é um dos mais democráticos da internet. Aqui a gente fala realmente o que pensa, né? Ninguém manda na gente. O ouvinte fala o que quer, o apresentador também fala o que acredita ser a verdade. Bom, e falamos agora da equipe do Barcelona, e temos aqui uma relação que está sendo divulgada na imprensa lá da Espanha, né, sobre o Barcelona, que está realmente quase largando mão, né, da Copa da Champions League, né? O Barcelona que vai lutar, claro. Quem tem Messi, a gente nunca pode descartar, embora seja dificílimo, né? Até porque a equipe do Bayern é uma equipe de futebol magnífica. O Barcelona vai tentar fazer os seus 5-0 ou 4-0 para ir para os pênaltis, mas internamente o Barcelona já prepara mudanças, né? Para a próxima temporada. E alguns nomes estão sendo citados aqui como possíveis reforços do Barcelona. O primeiro nome, nem precisa dizer, né? Neymar. Neymar é sim o sonho de consumo do Barcelona. E seria realmente muito, muito bom, né? Você vê numa mesma equipe Xavi, Iniesta, Neymar e Messi. É realmente espetacular. Outros nomes que estão sendo sondados pela equipe do Barcelona é Vincent Kompany, do Manchester City, Daniel Agüero, do Liverpool, e Martinez, do Real Sociedad. São os nomes que estariam na mira do Barcelona, até para compor um pouco a defesa, que a diretoria do Barcelona acredita ser uma defesa fraca. E até certo ponto é. Agora, alguns jogadores
também estão marcados para sair do clube. Entre eles o goleiro Vitor Valdez, que não renovou o contrato e já está procurando outro lugar. O Handanovic da Internazionale é o mais cotado para substituir o Vitor Valdez. E o Alex Sanches e o Davi Villa também. O Davi Villa que realmente não reeditou os seus melhores momentos, como no passado. Davi Villa e Alex Sanches também parecem estar de saída. É aí que vem a vaga do Neymar, muito provavelmente. Vamos falar também daqui a pouquinho das finais do Campeonato Paulista, também da Taça Rio. Daqui a pouquinho, basta aguardar mais um pouquinho. E por falar nisso, a seleção brasileira, né? A seleção brasileira jogou. Jogou é modo de falar, né? Entrou em campo para enfrentar o Chile. Um futebol horrível, né? O Chile desempenhou muito melhor o seu jogo do que a seleção brasileira. O Chile todo acertadinho, embora esteja jogando há mais tempo. A seleção brasileira parecia um catadão. Jogadores que realmente não sabiam nem o que fazer com a bola. Tamanha a mediocridade da atuação. Sabe que o pessoal está culpando muito o Felipão? A gente sabe que o Felipão não teve tempo de treinar os jogadores, mas a safra brasileira de jogadores é muito ruim. É muito ruim. Nossos principais nomes, por exemplo, o Neymar é sim um grande nome, mas o Neymar não consegue se acertar na seleção brasileira. Alguma coisa bloqueia o Neymar na seleção brasileira. E olha que o Felipão já escalou ele de tudo quanto é jeito. Do jeito que ele joga no Santos, livre, na esquerda, na direita, e o Neymar não consegue desempenhar. O Ronaldinho Gaúcho, diferentemente do que acontece no Atlético, que o time joga para ele, na seleção ele é mais um e também não está se dando bem. O Kaká, outro nome que está sendo ventilado bastante. O Kaká não tem a menor condição física, né? A gente percebe isso até nos jogos do Real Madrid. O Felipão vai ter muita dificuldade realmente para montar uma equipe competitiva para a Copa das Confederações e principalmente para a Copa do Mundo. Bom, e lá no Mineirão, hoje publicamos uma foto no blog do Paulinho, que é daquelas fotos emblemáticas, né? Dizem muito mais do que qualquer texto, embora pusemos um textinho embaixo. Estavam juntos ali na principal área, né? Área VIP do estádio do Mineirão, o senhor Kia Jorabichian, ex-gerente da MSI, que é tratada pelo Ministério Público Federal como um braço da máfia russa no Brasil. E, ao seu lado, Ricardo Guimarães, presidente do Banco BMG, que nada mais é que o banco do mensalão. Sr. Kia, Sr. Ricardo Guimarães, um do lado do outro, demonstrando bastante intimidade, o que nos faz recordar que o Corinthians, né, que tem muito a ver com o Sr. Kia, andou tomando emprestado 35 milhões de reais do Banco BMG recentemente. 35 milhões de reais. E enquanto o clube tem a conta no Bradesco e em outros bancos, que o Corinthians já tinha pego empréstimo desses bancos e cobraram uma taxa X, o BMG cobrou 2x do Corinthians, cobrou o dobro da taxa. Uma coisa de louco. 35 milhões com taxas abusivas em relação ao mercado, mas pior do que isso, o único dos empréstimos que o Corinthians fez que teve comissão. E a comissão maior que a taxa de juros, a comissão 5%. 5% para o intermediário. Esse dinheiro foi repassado para o senhor Issa Moisés, que está sendo investigado agora pelo Ministério Público de Minas, que é um dos diretores do Banco BMG, e esse Issa Moisés transferiu para a conta do olheiro do Corinthians, o Mauro Van Basten. O Ministério Público sabe, não sei se está investigando, mas o Ministério Público sabe. Se não pegou é porque, sei lá, vai entender. A questão é que a gente começa a achar que esse empréstimo, esse procedimento no empréstimo, não tem lá muito de coincidência. Esse mundo do futebol é realmente complicado. E por falar em mundo do futebol, hoje, durante todo o dia, se falou no jogador Bernard do Vasco da Gama. O jogador Bernard, que foi supostamente sequestrado, né, por traficantes numa favela do Rio de Janeiro, porque teria ficado com a namorada de um vagabundo de lá, um traficante vagabundo, um sem vergonha, desses que a gente é um covarde, né? Um covarde que precisa até para uma coisa de honra, que eles acham que é honra, um traficante que
se sentiu corno, achou que o Bernard estava pegando a mulher dele e teve que pedir para os amiguinhos, porque ele sozinho não teve coragem, teve que pedir para os amiguinhos espancarem o Bernard. Bateram nele, segundo a polícia, torturaram e só não foi morto por ingerência de 2 atletas que estavam com o Bernard nessa tal favela, que eram o Wellington Silva do Fluminense e o Charles do Palmeiras. Bom, uma barbaridade absoluta, né? Esses bandidos têm que ser presos, punidos. Um traficante desse, vagabundo, que já acaba com a vida dos outros e ainda tem atitudes terríveis como essa gente tem que ficar encarcerada por muito tempo. Isso é fato. Porém, o que faziam 3 jogadores de 3 clubes grandes, todos bem remunerados, todos com relativa fama, relativa, não são nenhum, né, mas são relativa fama, o que faziam numa favela num domingo? Pois é, tem gente que procura, tanto lugar para ir, e eu só conseguiria entender uma presença desses 3 num lugar como esse, numa festa, que evidentemente não é uma festa de bom nível, se tivesse droga no meio. Seria lamentável para os jogadores, né? Mas pelo menos explicaria muita coisa. As diretorias de Fluminense, Vasco da Gama e Palmeiras têm obrigação de cobrar os jogadores, não ficar alisando, que nem estou alisando a cabeça deles agora, não. Cobrar duramente os jogadores e principalmente pesquisar o que eles estavam fazendo lá. São jogadores que recebem muito dinheiro, jogadores que têm um certo valor para o clube e que certamente se desvalorizaram agora até para uma possível revenda, porque são considerados jogadores problemáticos. Então, os clubes têm sim que enquadrá-los e não pode ficar barato. O jogador profissional tem que entender que até a vida privada tem que ser tocada com inteligência. Não é o caso deles. Certamente. Aqui no Twitter o Igor Munarim, hein? Igor Munarim diz que, aqui ele bota um trecho do blog do Juca Kfouri. Aqui, ó, enquanto o Col repassa custos, filha de Teixeira curte férias. Eu vi ontem fotos da filha do Ricardo Teixeira, parecia uma rave, sei lá, toda à vontade, só de topzinho e tudo bem. E enquanto tá o inferno rolando solto, né, lá no Col, com prestação de contas e tudo mais, ela parece que não tá nem aí pra hora do Brasil e recebe mais de 100 mil de salário, hein? Mais de 100 mil de salário, bem lembrado pelo Igor Munarim. E por falar em CBF, ontem a CBF, num rompante de coragem, né, colocou um texto que atacava o governo, né, o CBF que não consegue ser recebida pela presidenta Dilma Rousseff, atacava duramente o governo, dizendo que eles não conhecem a realidade do futebol, que o governo estava querendo intervir numa entidade privada, que é a CBF, insinuaram até que o ministro Aldo Ribeiro não era do ramo, tudo porque o governo está querendo padronizar o calendário brasileiro com o calendário europeu. Pois é. E esse texto ficou alguns minutos no site da CBF até que a coragem sumiu. E eles, de maneira vergonhosa, tiraram o texto do ar. Pior do que isso é que muitas dessas palavras estavam na boca do presidente do Atlético, o Alexandre Calil. Que começou a se juntar com esse discurso tão moralista, né? Um discurso tão de pessoa que quer moralizar o futebol, e de repente se juntou com essa gente. A gente sabe que Alexandre Calil nunca foi santo, embora muita gente da imprensa acredite que ele é, mas não é. E alguma coisa tem para ele estar puxando tanto o saco assim dessa gente que nada de bom faz para o futebol. Tanto é, né, que o principal amigo do Ricardo Teixeira, o Jerome Valk, o secretário-geral da FIFA, andou dando declarações lamentáveis durante a semana, até foi ontem, se não me engano, ou antes de ontem,
repercutiu ontem, dizendo aqui, ó: vou dizer algo que é loucura, mas menos democracia é às vezes melhor para a organização de uma Copa do Mundo. Tem que vir de uma mente realmente dessa gente, né? Menos democracia. Eles não gostam de democracia porque a democracia facilita a investigação dos crimes de muitos dos dirigentes. É óbvio que eles não vão gostar nunca de democracia. E ele completa aqui, ó: quando você tem um chefe de Estado muito forte, que pode decidir, como talvez o presidente Vladimir Putin possa fazer em 2018, é mais fácil para nós, organizadores, do que em relação a um país como a Alemanha, onde você tem que negociar em diferentes níveis. É uma indireta, né, por exemplo, para a presidenta Dilma Rousseff, já que ele diz que ele precisa de presidentes fortes. A presidente Dilma Rousseff não é forte? A chanceler da Alemanha não é forte? Pois é. O governo tem que abrir o olho com essa gente, hein? Tem que abrir o olho porque ali de bobo não tem ninguém. E no final de semana, enfim, começa o Campeonato Paulista a ter algum tipo de valor. Vamos torcer, pelo menos para que os jogos sejam de boa qualidade, né? Porque o que tivemos até então é de doer realmente. Então começam as quartas de final, né? Com as equipes que pontuaram mais, são as equipes mandantes. Não há vantagem de empate, deveria até haver, mas não há vantagem de empate. Se empatar, vão todos para a disputa de penalidades. Vamos dar uma olhada aqui. O Igor Munarim diz aqui que a ex-bandeirinha Ana Paula de Oliveira apitará evento teste no Maracanã. Um jogo do time do Ronaldo com o time do Bebete. Vai ter um joguinho lá. Os de sempre envolvidos na festança, né? Voltando aqui ao Campeonato Paulista, logo amanhã, já às 16 horas e 15 minutos, teremos praticamente o melhor jogo da rodada. Primeiro jogo às 16 horas e 15 minutos. Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. Como bem lembrou, né, o Juca no blog dele, realmente é uma partida que tem muita história, principalmente no Campeonato Paulista, quando o Palmeiras por diversas vezes quebrou, né, a hegemonia do Santos. Santos que quase foi tetracampeão num período, quase foi tri em outro, mas o Palmeiras ia lá e cortava a hegemonia. Disputas realmente memoráveis entre Pelé e Ademir da Guia e tudo mais. E o Santos busca novamente o tetracampeonato. Por sinal, seria o primeiro tetracampeonato da história do Campeonato Paulista na era moderna. Temos um tetracampeonato, ainda no amadorismo, que é do Paulistano, clube que ainda existe, né? Só que não atua mais no futebol paulistano, que era o bicho papão daquele período, foi tetracampeão paulista. E o Santos busca, uma busca realmente... Santos e Ponte Preta são os que têm as buscas mais interessantes nesse campeonato. O Santos busca o tetracampeonato e a Ponte Preta busca o primeiro título de sua história, em 113 anos de história. Bom, Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, um jogo sem favoritismo, porque se tem alguém que pode desequilibrar esse jogo, sem dúvida nenhuma, é o Neymar. Vamos ver como que o Neymar vai estar no jogo, né? Neymar que vem sendo vaiado e não tem repetido as boas atuações que nós estamos acostumados a ver, né? Então, se tem alguém que pode desequilibrar, esse alguém, sem dúvida nenhuma, é o Neymar. E já o Palmeiras é uma equipe modesta, uma equipe que vai tentar surpreender na Vila Belmiro, muito provavelmente jogando no contragolpe, porque é assim que as equipes inteligentes, né, que são menos providas de valores individuais, devem atuar, né? Certamente é assim que as equipes devem atuar, até para evitar que sofram até resultados que podem ser considerados humilhantes, né, mais para frente. Eu acho que realmente são grandes as chances do Santos vencer a partida, mas o Palmeiras, até pela tradição, né, a tradição do Palmeiras é muito grande no clássico e tem tudo para ser uma partida eletrizante, uma partida realmente para empolgar. Palmeiras que tem jogado com uma vibração muito forte, e se o Santos não entrar ligado no jogo, não entrar combativo no jogo, Palmeiras tem alguma possibilidade sim de vitória. E por falar em Santos, o Santos
tá tendo algum problema com aquele Flamengo do Piauí, né? O Santos jogou com o Flamengo do Piauí na Copa do Brasil, eliminou o Flamengo do Piauí, e o Flamengo do Piauí protocolou hoje de manhã na CBF um pedido de desclassificação do Santos, alegando que o Santos escalou o jogador, o volante Alan Santos, de maneira irregular. Esse volante teria sido expulso na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado e, de acordo, né, com o regulamento geral de competições da CBF, não poderia atuar na Copa do Brasil. Olha, teria até razão o Flamengo do Piauí não fosse um julgamento posterior que ocorreu no STJD, que acabou absolvendo o jogador. O Flamengo do Piauí diz que o jogador tinha que cumprir uma suspensão automática, porém, como o julgamento ocorreu antes da suspensão automática e absolveu o jogador fica, segundo a interpretação do Departamento Jurídico do Santos, ele não tem a necessidade de cumprir a suspensão automática. Pois é uma briga, né, que vai rolar ainda mais um pouquinho, e é uma briga interessante, hein? Uma briga interessante realmente, mas eu acho que dificilmente o Santos escalaria o jogador. O Santos até diz que consultou antes a CBF para ver se podia escalar ou não, e já que a CBF deu aval, provavelmente deve ser a interpretação correta a da diretoria do Santos sobre esse caso. E outro problema do Santos, né, com o Flamengo de Piauí, é o caso do Neymar. Que coisa mais ridícula, essa é a verdade. Vereadores da Câmara de Vereadores de João Pessoa, na Paraíba, em votação quase unânime, tornaram o Neymar persona non grata na Paraíba. Uma coisa absolutamente ridícula, eu vou contar o motivo. Que o Neymar, segundo um jogador inexpressivo aí do Flamengo do Piauí, que certamente queria aparecer, por isso nós não vamos nem dizer o nome dele, disse que o Neymar teria chamado ele no meio do jogo de Paraíba morto de fome. Olha, eu duvido, eu não acredito. E quem conhece o Neymar também não acredita. Primeiro que esse palavreado não é um palavreado que o Neymar utiliza constantemente. E Paraíba é uma maneira pejorativa que os cariocas costumam chamar as pessoas nascidas no Nordeste. E esse jogador que disse que o Neymar chamou ele de Paraíba, jogou no Rio de Janeiro. É estranho. Bom, o Neymar nega, evidentemente, dificilmente, e mesmo assim seria a palavra de um contra o outro. O que torna absolutamente ridícula, né, a votação feita na Câmara de Vereadores de João Pessoa. Desses vereadores que o Paraíba deve estar uma maravilha, né, para eles pararem, perderem tempo com uma votação esdrúxula dessa. A questão é que, assim como penalidade em si, não vai acarretar nada para o Neymar. A única coisa que ele não vai poder ser, mas de acordo com o que se diz, né, com relação às pessoas não gratas do Estado, ele não pode nunca mais ser homenageado. Por exemplo, não vai receber título de cidadão paraibano, essas coisas. Eu quero ver, embora seja remota a chance, se o Brasil ganhar a Copa do Mundo em 2014 e o Neymar for o principal jogador, esses mesmos vereadores pedindo perdão, implorando para tirar esse negócio de persona não grata do Neymar e pedindo para ele lá colocar faixa e bater foto do lado. Não tenha dúvida de que isso vai acontecer. Não tenha a menor dúvida disso. E o Palmeiras contratou um novo jogador do Oeste de Itápolis, o Serginho. Serginho que jogou com o Neymar. Jogou com o Neymar nas categorias de base do Santos. Ele fez um bom campeonato no Oeste, o Palmeiras já aproveitou e vai até inscrever ele na Libertadores, segundo dizem aqui, né? E o jogador, quando chegou ao Palmeiras, disse o seguinte: cheguei lá em 2004 na categoria de base do Santos, a base toda foi junto com essa turma, são meus amigos fora de campo, minha base toda foi lá, cresci com o Neymar, é meu amigo pessoal, mas só tenho a agradecer que não fosse pelo Santos eu não estaria aqui. Olha que legal, né? A pessoa que realmente é grata, né? As pessoas que lhe ajudaram. Temos muita amizade, brincamos muito, aprendi, me espelhei muito nele, vendo o Ganso jogar. Aprendi a ser feliz, estar feliz em campo. Para dar resultado, declarou ele que vai vestir a camisa número 20 do Palmeiras. Olha lá, hein? Jogador Serginho, vamos acompanhar. Torcer, é claro, para que realmente funcione. Agora, uma polêmica
na Sociedade Esportiva Palmeiras é a volta de Mustafa Contursi a um cargo importante no Palmeiras. Para contextualizar melhor o ouvinte da Rádio MediaCast, o Paulo Nobre, quando era candidato a presidente do Palmeiras, se reuniu com a turma do Mustafa Contursi, né, os seus apoiadores, e prometeu apoiar alguns nomes ligados ao Mustafa para que eles ocupassem o cargo no COF, que é o Comitê de Orientação do Palmeiras, o fiscal, né, se não me engano. E um comitê importante. E não cumpriu a promessa o Paulo Nobre. Isso ocasionou uma indisposição entre os lados, entre as partes, né? Mas agora o Paulo Nobre já deu um jeito de resolver o problema. Criou então uma assessoria para o COF. Um grupo que vai assessorar o COF em algumas questões. E o líder desse grupo, Mustafa Contursi. Além de alguns de seus companheiros. E vai criar um grande problema interno no Palmeiras, embora o que o Mustafa esteja pedindo não é nada assim de errado, pelo menos a princípio. Por exemplo, ele quer que os dados, né, de auditorias que já foram feitas no Palmeiras sejam divulgados publicamente. E principalmente sejam apontados os presidentes de clube que ocasionaram os problemas. Pede também uma contenção de gastos, né, no Palmeiras, que o Palmeiras está realmente em dificuldade financeira gravíssima. O dilema é que muitos dos presidentes que ocasionaram problemas no Palmeiras são amigos pessoais do Paulo Nobre, e ele está numa dividida. Então, é isso. Além do que o próprio nome Mustafa Contursi é controverso no Palmeiras, e isso vai ocasionar certamente alguns problemas sem dúvida nenhuma, ou talvez soluções. Bom, falamos de Santos e Palmeiras. Santos e Palmeiras jogarão amanhã na Vila Belmiro pelo Paulistão. Logo na sequência, às 18 horas e 30 minutos, teremos Mogi Mirim e Botafogo. Mogi Mirim e Botafogo no estádio Romildão, em Mogi Mirim. O Mogi favorito, evidentemente, joga em casa, tem uma boa equipe de futebol, embora o Botafogo também tenha feito boa campanha. Mogi, a meu ver, deve ficar com a vaga porque entre jogos de equipe do interior, normalmente o time mandante, quando são duas equipes semelhantes, como é o caso de Mogi e Botafogo, dificilmente deixa escapar a vaga jogando em seus domínios. Mogi Mirim, que tem como presidente ainda, dono do time, né, o Rivaldo que foi rebaixado com o São Caetano. Era melhor ter ficado em Mogi para jogar bola, né? Bom, e no dia 28, no domingo, teremos uma grande partida de futebol também. É uma partida histórica para o Campeonato Paulista, né? Decidiu 2 vezes o Campeonato Paulista, que é a partida entre Ponte Preta e Corinthians no estádio Moisés Lucarelli, a partir das 16 horas. Ponte Preta, que é uma equipe, a meu ver, do interior, a melhor entre as equipes do interior, embora tenha bobeado nas últimas rodadas, que fez ela cair para a 4ª colocação, mas a Ponte Preta tem sim uma equipe bem arrumadinha. E o Corinthians é um time que troca jogador e continua mantendo o mesmo padrão de jogo. O Corinthians focado de fato no jogo. Se o Corinthians entrar para decidir, dificilmente o Corinthians perde essa vaga. O time do Corinthians que é tarimbado e parece que fadado mesmo para jogos decisivos. Embora a Ponte Preta possa sim surpreender. Não seria nenhuma surpresa se a Ponte Preta surpreendesse no Moisés Lucarelli, até porque o Corinthians tem também a Libertadores na cabeça. Ponte Preta e Corinthians no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Aproveitando que eu estou falando do Corinthians aqui, eu postei uma foto hoje que é também das mais lamentáveis. A gente já sabia, tinha informação lá do Parque São Jorge, que o pessoal lá do Fora do Alibe, ligado aos Gaviões da Fiel, utiliza uma salinha lá no prédio da presidência do Corinthians, aliás, bem próximo da presidência, utiliza uma salinha para seus despachos lá, né? Para dizer a verdade, para não fazer quase nada. Agora, é um absurdo o presidente do Corinthians comandar uma reunião na sala de reuniões oficial do Corinthians, né? Ao lado do seu vice-presidente, o Eli Verdu, e ao lado esquerdo você observar a presença lamentável de Edu Gaguinho, Edu dos Gaviões.
Olha que coisa triste, você vê na foto, até a postura dele é uma postura de quem não tem postura, essa é a verdade. E principalmente porque o Edu Gaguinho, ele é o cara que agitava lá nas reuniões do conselho para que a bandidagem agredisse, a bandidagem que eu digo, a torcida organizada, agredisse os conselheiros do Corinthians. Alguns deles foram até agredidos em algumas reuniões. Evidentemente não devem ver com bons olhos a presença desse senhor, dessa pessoa, no prédio principal do Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas, tão bem relacionado que essa turma, por exemplo, esse Gaguinho virou assessor do vereador Goulart, que também é uma excrescência. Assim como virou assessor dele também o puxador de samba dos Gaviões da Fiel, o Ernesto. Gaguinho, que é parente do diretor financeiro do Corinthians, o Raul Correia da Silva, de tantas irregularidades, o que torna a presença dele ainda mais perigosa perto da diretoria do Corinthians. Olha, esse tipo de gente, agora eles estão alinhados com a diretoria do Corinthians. Mas olha, é isso aqui, ó. É um pulinho pro bolso ser preenchido e eles mudarem de lado. Não tenha dúvida disso, foi o que fizeram, né? Depois que ocorreram, né, as eleições do Corinthians. Eles diziam que eram fiscalizadores da diretoria, diziam que não queriam cargos no clube, eram apartidários, e fomos ver depois todos com cargo, todos bem remunerados, viajando pelo mundo inteiro, tudo picareta. Foi ventilado também durante a semana, né, falando ainda de Corinthians, que o goleiro Júlio César estaria negociando com o Criciúma. Criciúma que vai disputar o Campeonato Brasileiro, né? Vai disputar agora a Série A. Mas o Corinthians nega. O Corinthians nega a negociação, embora o empresário do Júlio César tenha confirmado a informação. Eu acredito que seria muito bom para o Júlio César ir disputar um campeonato pelo Criciúma, até porque é uma equipe que vai ser bastante atacada, né? Não é uma equipe de ponta do Campeonato Brasileiro no momento, e poderia sim demonstrar um bom futebol no Criciúma. Acho que poderia até ir por empréstimo, embora pareça que o negócio não é bem por empréstimo. Mas no Corinthians dificilmente vai ter mais chances, né? E o Duílio Monteiro Alves, o Duílio do Bingo, que vergonha, hein? Diz: a nós não chegou nada. E nem fui perguntar para ele. Ia dizer o quê? Você quer sair? Por quê? Não chegou nada até o Corinthians. Isso diz o Duílio, né? E o que ele diz, nem sempre a gente pode escrever. Bom, finalizando aqui a rodada do Campeonato Paulista, teremos às 16 horas, né? Aliás, às 18 horas e 30 minutos, logo depois de Corinthians e Ponte Preta e Corinthians, o jogo que eu considero não é possível, né, que o São Paulo não vai classificar, enfrentando a Penapolense no estádio do Morumbi. São Paulo é franco favorito desse jogo. O torcedor do São Paulo deve até comparecer em bom número, né? Não consigo imaginar o São Paulo sequer empatando com a Penapolense, né? O São Paulo que vai ter a volta de jogadores importantes, o Osvaldo, né, tudo mais. São Paulo é sim o time que deve se classificar para a final do Paulistinha ou do Paulistão. Falando aqui de São Paulo, temos uma informação interessante, né, sobre o Rogério Ceni. Rogério Ceni que está sempre batendo recordes, né? Sempre batendo recordes. Rogério Ceni pode ultrapassar uma marca histórica do Rei Pelé. Faltam 48 jogos para que o Rogério Ceni seja o jogador que mais jogou por um clube brasileiro em toda a história. Interessante, né? A marca é de Pelé. Pelé tem 1.116 atuações pelo Santos. 1.116. Rogério Ceni, no momento, tem 1.069 partidas disputadas e bem disputadas pelo São Paulo Futebol Clube. Há um cálculo aqui que talvez o Rogério Ceni tenha que fazer 3 outras partidas no ano que vem. Embora o Rogério diga que vá encerrar a carreira nesse ano. O São Paulo teria que se classificar em quase todos os campeonatos, até quase o final, para poder completar as 48 partidas. Olha, a gente vai torcer para o Rogério bater
mais esse recorde, né? Seria um recorde interessantíssimo, né? Um recorde que as pessoas imaginam dificilmente será batido novamente. No mundo moderno do futebol de hoje, que jogador consegue atuar mais de 100, 200 partidas num time? Logo é negociado, troca de clube e tudo mais. O Rogério, olha só, em recorde de Pelé, 1.116 partidas disputadas pelo Santos. Rogério Ceni já tem 1.069, faltando apenas 48. Nelmo Prates presente aqui no Twitter da Rádio MediaCast. O Flávio Prado disse em seu Twitter que aquela filha que o Pelé não quis reconhecer, disse que ela que não quis fazer exame de DNA. Olha, não é a informação que eu tenho. Honestamente, não é a informação que eu tenho. A informação é bem diferente, que o Pelé tinha realmente até desfeito da família, né? Tinha deixado uma situação constrangedora a conversa dele com a filha, com a mãe da filha dele, né? Que a filha que lamentavelmente veio a falecer. Mas como o Pelé pode explicar, por exemplo, no enterro dessa menina, ele não ter comparecido no velório e no enterro, e pior, né? Ter mandado uma coroa de flores, não em seu nome, no nome da empresa. Aí é demais, né? Aí é desfazer demais. Acho que não custava nada o Pelé, sei lá, pelo menos demonstrar um pouco de compreensão do assunto, carinho pela filha. E, convenhamos, né? Bastava observar o rosto da menina para a gente perceber que é a cópia escarrada do Pelé. Ela é mais parecida com o Pelé que outros filhos do Pelé. O Nelmo complementa aqui, diz também que a menina xingou a mãe dele. Fica difícil, né, a gente saber se é verdade, é porque a menina não está mais aqui para falar desse assunto. Bom, voltando aqui a falar do São Paulo, o São Paulo começa já a ter problema nos bastidores da Libertadores, né, e acusa o Calil, presidente do Galo, que andou viajando com o José Maria Marinho. Que coisa, hein, Calil? Que coisa, hein? E parece que a viagem do Calil proporcionou uma arbitragem, uma escolha de arbitragem no mínimo estranha para o jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro na Libertadores. Que todo mundo acreditava que o árbitro seria brasileiro, duas equipes brasileiras, um árbitro brasileiro. Mas foi escalado para apitar São Paulo e Atlético Mineiro o paraguaio Antônio Arias, Antônio Arias. E o São Paulo desconfia, porque todo mundo sabe das ligações da Conmebol com o ex-presidente Nicolás Leoz, paraguaio. Todo mundo sabe que árbitros paraguaios costumam obedecer bastante a Conmebol. Então São Paulo que abra bem o olho nessa arbitragem, porque tudo indica que há sim algum tipo de pressão, pelo menos. Para não dizer outra coisa, não ser leviano, mas há um certo tipo de pressão nesse caso, né? Então é bom realmente a gente ficar bem esperto. Bom, chegou a hora aqui das pelejadas, mas antes de colocar a vinheta das pelejadas, até vamos colocar que hoje é dia do goleiro, hein? Então nós temos aqui 4 defesas importantes de goleiros da história dos clubes, principalmente dos clubes de São Paulo, dos clubes grandes. Nós vamos colocar aqui para a gente poder escutar. Vamos lá, vamos para a trilha das pelejadas, que foram fornecidas gentilmente, né, como de costume, pelo nosso amigo Luiz Mateuso Júnior, fisioterapeuta, amigo da Rádio MediaCast. Vamos lá, pelejadas. As pelejadas. As pelejadas. As pelejadas. E começando as pelejadas, já adiantamos antes, né? É o dia do goleiro. Dia do goleiro, então vamos aqui escutar defesas importantes de goleiros do futebol brasileiro. Vamos aqui, a primeira defesa, famosíssima, vocês vão reconhecer na voz inconfundível, né, de José Silvério.
Marcelinho vem pra batida e todo palmeirense seca o Marcelinho. Tá conversando com a bola lá em seu bola. É verdade, pro palmeirense o Marcelinho perder, o gosto será especial. Porque é do Marcelinho que a torcida queria arrancar o sangue. Toma especial, Marcelinho pra criança. Ele bate muito bem, hein? Autorizado. Foi pra bola. Bateu, o Palmeiras vai pra final da Libertadores. Pois é, essa a torcida do Palmeiras não esquece. Mas tem mais, agora vamos homenagear a torcida do Corinthians. São Dida do Parque São Jorge. É de queda, exatamente, não leva o braço de sua bola. Vai pra cobrança, Raí, partiu, bateu, Dida! Dida, o rei dos pênaltis, pega mais um! Espetacular. Mas caiu com enorme competência o Dida! Defende o goleiro do Corinthians! Vem Marcelinho pra cobrança do escanteio, sai Dida! Aí bateu aquele no canto esquerdo. A concentração do Dida. É um grande pegador de pênalti. Raí para cobrança. 3-2 pro Corinthians. As emoções não cessam. Partiu Raí, pé direito. Defendeu Dida! Arrepia. Comemora como se fosse um gol. Realmente, esse Dida era fantástico. Não temos aqui a narração da maior defesa da vida de Rodolfo Rodrigues, mas temos alguém contando aqui. E dá pra gente ter uma certa noção do que aconteceu. Quem viu, não esquece. Eu assisti ao vivo, hein? Rodolfo Rodrigues, a maior defesa de sua vida pelo Santos Futebol Clube. Agilidade, reflexo, sorte são qualidades fundamentais para um grande goleiro. O uruguaio Rodolfo Rodrigues mostrou ontem no jogo com o Santos, seu time, quando derrotou o América pelo Campeonato Paulista, que usa e abusa dessas três qualidades. Ágil como um gato, conseguiu desviar a bola atirada contra o seu gol. Ela foi se jogar contra a trave. Um lance de sorte para Rodolfo, que caído mostrou então o seu extraordinário reflexo, defendendo por 2 vezes consecutivas os chutes a queima-roupa dos atacantes do América. Por essas qualidades que o transformaram em um dos melhores goleiros do mundo, Rodolfo Rodrigues foi escolhido o goleiro do Fantástico. Realmente fantástico. E aqui, né, vamos homenagear agora o São Paulo Futebol Clube, só que não com defesa, com um gol. Um gol de Rogério Ceni. Pro Rogério Ceni dali é uma grande chance, sem dúvida. Rogério Ceni toma distância para fazer a cobrança. Barreira formada, 5 nela. Autoriza o árbitro. Rogério vai partir, chegou, bateu, é gol! Olha, foi um golaço, mas como narra o Rogério Ceni não, né? Como narra o José Silvério, hein? Realmente o pai do gol. Nelmo Prates, os mesmos jornalistas que na época do Mano diziam desconfiados do esquema, agora falam que o Mano não devia ser demitido. É óbvio que devia, né? Por melhor que o treinador seja, o Mano não é nada disso. A carreira dele tem títulos paulista, gaúcho, Série B e tudo mais. É uma pessoa com a índole de Mano Menezes, não pode dirigir a seleção brasileira, assim como o Vanderlei Luxemburgo também não.
Bom, continuando aqui as pelejadas do Luiz Mateuso Júnior, falamos já do dia do goleiro. Hoje é dia também do engraxate, uma profissão cada vez mais rara, né? Aqui no centro de São Paulo, pelo menos, você ainda encontra alguns antigos engraxates, mas uma profissão cada vez mais rara no país. Dia também nacional da prevenção e combate à hipertensão arterial, dia importantíssimo, hein? Porque um comprimidinho por dia salva muitas vidas de quem tem hipertensão arterial. Eu tomo o meu toda manhã. Dia também do juiz da Justiça do Trabalho. Esse daí tem trabalho. Dia Internacional de Chernobyl. É um desastre lamentável, né? Que quem se lembra realmente foram dias de angústia. Dia também Mundial das Nações. Dia de São Luís Maria Grignon de Montfort. Ó, que nome grande! Em 1564 nascia o dramaturgo inglês, talvez o mais famoso do mundo, ou entre os mais famosos do mundo. Nascia em Stratford upon Avon, na Inglaterra, William Shakespeare de Romeu e Julieta. Em 1937 nascia o goleiro Manga, nascia no Recife, hein? Ailton Correia de Arruda, o nome do Manga. Em 1965 morria Francisco Prestes Maia, considerado o melhor prefeito da cidade de São Paulo. Em 1903 era fundado o Atlético de Madrid, da Espanha. Em 1926 também era fundado Farroupilha, do Rio Grande do Sul. Em 1972, o Flamengo Pirajuí, de São Paulo. Em 1930, o Igrejinha, do Rio Grande do Sul. Em 1924, o Isabelense, do Pará. Em 1971, o Rio Negro, de Roraima. O nosso Luiz Mateus separou aqui também alguns fatos interessantes do dia, né? Em 1981, o Grêmio perdia por 1-0 da Ponte Preta pela fase semifinal do Campeonato Brasileiro. A partida registrou o maior público da história do Estádio Olímpico. Olha só, eu não sabia dessa, hein? Grêmio e Ponte Preta é o maior público da história do Estádio Olímpico. 85.721 pessoas. Interessantíssimo. Em 1983, em homenagem ao ex-goleiro Manga, foi criado o Dia do Goleiro. Olha só, o Dia do Goleiro hoje é em homenagem ao Manga. Em 1998, Corinthians e Portuguesa empataram em 2-2 pela semifinal do Campeonato Paulista. Esse aí foi polêmico mesmo. Os 2 gols alvinegros foram de pênalti, ambos marcados em lances duvidosos pelo árbitro argentino Javier Castilli. Bom, o MediaCast Sport Clube vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a grande audiência registrada aqui nos números aqui da Rádio MediaCast, a participação também pelo Twitter do Igor Munarim, do Nelmo Prates, né? E daqui a pouco esse programa vai estar disponível no YouTube, vamos tentar colocar também no podcast da rádio. Estamos com alguns problemas no servidor, por isso que não tem entrado o podcast, mas vamos tentar. E lembrando que na próxima terça-feira teremos um Histórias do Futebol magnífico, principalmente para o torcedor vascaíno. Eu já escutei, vou editar agora no final de semana. É um programa que fala do Expresso da Vitória. Um programa magnífico. O amante do futebol não pode perder. O vascaíno vai chorar ouvindo o programa. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.